Olá, esse é mais um vídeo sobre o trabalho em música no áudio digital, descrição psicofísica e caixa de ferramentas. Nesse vídeo a gente ataca propriamente dito os resultados, a gente começa e termina nessa primeira parte aqui, a nota musical básica em termos das amostras do áudio digital, e essa é a parte que dá base para as duas sessões seguintes. Bem, a nota básica, segundo manuais de teoria e tradicionalmente, ela é considerada segundo pelo menos essas quatro características: duração e volume, que podem ser relacionadas à presença de energia, e altura e timbre, que pode ser relacionada à forma como essa energia se apresenta. A duração ela dá uma localidade, né, para essa energia, de que momento até que momento que essa energia da nota está presente. O volume quantiza essa energia, está relacionado à quantização dessa energia propriamente dita. O volume está relacionado a outras questões também, mas ela está fundamentalmente relacionada à quantidade de energia presente. A altura ela está relacionada à frequência fundamental do som, e o timbre às frequências, ou melhor, às componentes que estão presentes nesse som, além de outras características como envoltório. Então, vamos começar pela duração e pelo volume. Se a gente tem uma taxa de amostragem FA, ou seja, FA amostras em um segundo, um som de duração delta tem delta FA amostras, ou seja, as amostras TI compreende amostras desde I igual a 0 até delta FA menos 1. O volume é porque nos interessa efetivamente a comparação das potências ou das amplitudes entre os sinais. Por que isso? Porque o nosso volume efetivo ele depende sempre da nossa amplificação final. Então o que nos interessa é a potência de uma nota com relação a outra, ou de um trecho com relação a outro. Então a variação em decibéis ela é calculada por essa fórmula aqui, é 10 log de 10 da razão entre as potências. Ou se a gente tem um sinal, a gente quer ter um fator multiplicativo da amplitude dele, a gente pode calcular dessa forma, tendo a variação em decibéis, 10 elevado à variação em decibéis sobre 20, nos dá o fator que multiplicado pela amplitude nos dá essa variação de V decibéis. A gente usa como referência, até porque a gente não, as variações de volume efetivas elas dependem de questões como do próprio timbre, da envoltória de volume, como a gente falou, e de questões de reverberação, enfim. Então a gente tem alguns pontos de referência meio soltos, com os quais a gente chuta o que ficará melhor, e depois a gente tem um ajuste fino. Se a gente dobra a amplitude, a gente ganha 6 dB, se a gente dobra a potência, a gente ganha 3 dB, e se a gente ganha 10 dB, que está vinculado a dobrar a sensação de volume, tradicionalmente, a gente tem um fator aí de multiplicativo da amplitude de 3,16 aproximadamente. Agora, sobre altura e timbre, por enquanto a gente pode considerar só frequências F que dividam FA, por questões didáticas mesmo. Agora no próximo vídeo a gente vence essa limitação. E a frequência fundamental ali, então vai estar ligada a um período lambda F, que é o número de amostras com o qual a forma de onda se repete, ou melhor, a onda se repete, né, com a forma de onda que ela tem. O timbre ele está ligado a diversas questões, como a gente já falou, mas a gente também pode atacar a questão de ter diferentes timbres através do uso de diferentes formas de onda. A gente pode ver aqui os 4 formas de ondas artificiais tradicionais, que é a senoide em azul, a dente de serra em verde, a triangular em vermelho e a quadrada em azul piscina aqui, ou verde piscina. Agora as ondas amostradas, aqui a gente tem um som ambiente, que eu pesquei uma forma de onda aqui, que eu consegui ouvir uma frequência fundamental e coloquei para a gente poder comparar, e em preto a do boé.
O que é gritante aqui é a quantidade bastante saliente aí de harmônicos agudos do instrumento musical com relação ao som do ambiente. E quanto aos espectros em si daquelas formas de onda, a senoide é um nódulo no espectro, ela tem uma só componente frequencial. A dente de serra, ela possui harmônicos pares e ímpares, e a onda quadrada e a triangular possuem só os harmônicos ímpares. A diferença entre a triangular e a quadrada é o decaimento desses harmônicos e uma pequena alteração de fase. A onda quadrada cai a 6 dB por oitava, a onda triangular cai a 12 dB por oitava, os harmônicos. A dente de serra cai a 6 dB por oitava também. Para citar um uso de cada uma dessas ondas, para uma síntese subtrativa geral, a gente poderia estar usando a dente de serra. Para uma síntese subtrativa que emite um clarinete, a gente pode usar a onda quadrada. Para usar diretamente, a gente pode usar a onda triangular, porque ela é menos estridente que as outras, então a princípio ela até soa um pouco melhor. E para uma síntese aditiva, a gente pode usar a senoide. Mas esses usos são muito mais abertos do que isso, foi só um exemplo. Agora, o espectro da nota real e de período amostrado, ele tem a seguinte sutileza. Pego a mesma nota de oboé da qual amostrei esse período e faço a transformada de Fourier. Ela está em verde aqui. Agora eu pego só esse período, que está em preto, e repito ela pela duração da nota até atingir a mesma duração. E faço a transformada. Ela consiste só desses pontos azuis, é um espectro perfeitamente harmônico. Até mesmo, a gente pode dizer que é a série de Fourier mesmo. E isso tem usos musicais e tem dificuldades musicais porque você não tem os ruídos típicos e pequenas variações dos harmônicos típicos dos fenômenos reais. Mas ao mesmo tempo também você tem um espectro perfeitamente harmônico que você pode tratar e trabalhar das formas mais diversas. Bem, dito isso, a gente cai de fato na presença de oscilações nas amostras. Por que isso? A gente viu aqui que os instrumentos musicais eles apresentam esses espectros senoidais e o ouvido usa como referência essas senoides. Qualquer som, a princípio, que atinge o nosso ouvido, ele decompõe nas componentes senoidais e manda para um nível cognitivo, manda para o cérebro mesmo, para um nível cognitivo de processamento. Então, se a gente tem duas amostras, a gente faz a transformada de Fourier, a gente tem dois coeficientes. Um dos coeficientes dá o deslocamento do zero, bias ou offset, né? A gente pode chamar. O outro coeficiente dá a amplitude da oscilação em si. Se a gente tem três amostras, duas dessas amostras dois desses coeficientes espectrais resultantes da transformada vão dizer respeito ao mesmo oscilação, à mesma frequência, e uma delas vai continuar dando a primeira vai continuar dando o deslocamento do zero. Com 4 e 6 amostras espectrais, com 4 e 6 amostras espectrais, a gente tem dois coeficientes pareados ou três coeficientes pareados. Na verdade, dois coeficientes pareados ou quatro coeficientes pareados, porque a gente sempre guarda o primeiro coeficiente ou o relativo à frequência zero, que ela não tem fase, então ela nunca vai ter um coeficiente pareado com ela, e quando for um número par de amostras que a gente está fazendo a transformada, a gente tem também um coeficiente que é relativo à frequência mais aguda, que não é pareado. Se for ímpar, a gente só tem a de frequência zero, que não é pareado. Isso está em detalhes na dissertação. O que é interessante a gente notar aqui é com aquelas formas de onda tradicionais, a dente de serra tem as três componentes frequenciais, além da zero. A onda triangular e quadrada tem as mesmas componentes, mas com intensidades diferentes, com energia diferente, né, e com a fase também diferente. E isso é importante
por aquilo pela importância que tem, né, essas oscilações pro ouvido e para a música em si. Todas as relações de harmonia e tudo são todas fundamentalmente ligadas ao conteúdo senoidal aí, ou ao conteúdo harmônico das vibrações naturais. Com isso a gente tem a nota básica, com duração, que é o número de amostras, o volume, que é a diferença ou a variação de energia efetiva do sinal, a altura, que é relacionada à periodicidade do sinal, e timbre, que está relacionado às flutuações espectrais, aos componentes espectrais e outras que a gente já assinalou e que a gente vai tratar com mais detalhes adiante. Dada essa nossa nota básica, a gente tem uma característica a mais que ela não é tida como uma característica da nota básica, mas ela é intrínseca a qualquer nota. Se eu estou tocando aqui um oboé ou qualquer outro instrumento e você está ouvindo de qualquer lugar, no mesmo espaço, eu tenho uma localidade, eu tenho uma localização com relação a você, e o seu ouvido percebe essa localização, isso faz parte do processo cognitivo aí. E essa localização efetiva ela depende de diversos fatores, em especial até de filtragens que o corpo faz, até o próprio tórax, a cabeça e as orelhas. Mas a gente pode também trabalhar com a localização espacial somente com a diferença de tempo interaural e a diferença de intensidade interaural. Nessa figura aqui está esquematizado de forma bastante simples, assim, a gente tem uma fonte sonora, ela tem diferença de distância entre as duas orelhas, a diferença de distância dividido pela velocidade do ar, a velocidade do som no ar, dá a diferença de tempo de chegada em cada ouvido, vezes a frequência de amostragem nos dá o número de amostras entre a chegada em um ouvido e em outro do som. A diferença de intensidade interaural é a diferença efetiva de intensidade mesmo. E se você calcular na dissertação, tá lá com calma, ela dá, em termos do fator multiplicativo da amplitude, a diferença das distâncias diretamente. E com isso a gente consegue calcular que com facilidade, ou pelo menos fazer uma sequência estéreo, né, ou duas sequências relativas a cada uma dos ouvidos, em que os sons em cada ouvido estejam relacionados a uma fonte sonora numa certa localização. Isso tem suas limitações, em especial o cone de confusão aqui, ou ângulos que não sejam o azimutal, por exemplo, o ângulo de elevação estaria assim, saindo da cabeça aqui da pessoa. Essas características não são contempladas aí pela DTI e DII, e estão passíveis aí de algumas dificuldades para calcular só dessa forma. A gente tem as funções de transferência de cabeça, que é o que se usa geralmente para fazer isso, mas isso depende muito das pessoas e isso tem uma pesquisa por si só para tornar essas funções de transferência de cabeça um pouco mais universais, com resultados inclusive geralmente modestos. Agora os musicais dessa sessão, é a última parte antes da gente passar para o próximo vídeo. A gente tem a mixagem, ou seja, a sobreposição das notas musicais aí, efetivamente, que nada mais é do que a somatória uma a uma das amostras, e a concatenação, em que você põe uma nota ou as vibrações relativas a uma nota, ou as amostras relativas a uma nota, depois você começa outra nota e outra. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no SoundCloud porque vai ficar ruim de ouvir aqui, ou eu subo no próprio YouTube. Mas basicamente para mixagem a gente tem os quadros sonoros, e esse quadro número 5 ele gera um fenômeno psicoacústico muito curioso, que você escuta ele num fone de ouvido auricular por uns 10 segundos, 15, depois mexe o maxilar, você ouve vários ecos. A gente não tem notícia desse efeito, não teve notícia desse efeito psicoacústico aí antes. E a concatenação em si, a gente tem uma pecinha que a gente batizou de Redução de Fi. Ela faz um discurso musical aí. Deixa eu ver, acho que eu posso mostrar o código rapidamente. Acho que tem aqui, isso. Essas 2.1.
redução de fim. Pronto. Então basicamente aqui, ó, eu defini uma, duas, três funçõezinhas. A primeira calcula a frequência em radianos, a segunda calcula a duração, dada uma taxa de amostragem de 44,1 kHz, e a terceira calcula a senoide propriamente dita. Então eu envio aqui o sinal para ele calcular as senoides, ele calcula, eu vou somando no vetor, e por fim eu gravo o arquivo com um PCM de 16 bits, 44 kHz. Eu vou subir eles no YouTube para vocês ouvirem quando quiserem. Valeu. É isso.